Na próxima segunda-feira, o Partido Republicano realiza a convenção que vai definir o nome do candidato presidencial. A ocasião deve formalizar Donald Trump como o postulante ao cargo. E na semana seguinte é a vez do Partido Democrata de Hillary Clinton. E a gente preparou uma reportagem para você entender o que é que está envolvido nesses próximos eventos. A eleição presidencial dos Estados Unidos já está às portas. No dia 8 de novembro, nós saberemos quem será o novo presidente que vai assumir o até então posto de Barack Obama na Casa Branca, a partir de janeiro do ano que vem. De um lado está Hillary Clinton, do outro o empresário Donald Trump, representantes de dois partidos expressivos na América do Norte, o Democrata e o Republicano. Essa professora de Relações Internacionais nos diz que as duas legendas têm características completamente diferentes. O Partido Republicano é um partido com uma linha de pensamento mais conservadora, é um partido historicamente que está organizado, ou que está mais organizado, digamos, em estados de maioria branca, de maioria racial branca. É então um partido que tem uma história associada à própria história norte-americana, né? E por isso um partido mais conservador. Já o Partido Democrata é um partido considerado liberal, não é? É um partido que tem na sua história, por exemplo, representantes como Al Gore, que defendem não é, a sustentabilidade, a questão da ecologia. Para entrar na disputa é preciso haver número de delegados suficientes que apoiam um candidato em cada um dos partidos. Após esse período, os candidatos começam a campanha direta com os eleitores. Porém, a eleição é indireta. O colégio eleitoral conta com 538 assentos. Cada estado tem uma quantidade própria de representantes determinada em termos proporcionais pelo tamanho da população. Em resumo, os eleitores votam nos delegados de cada partido em eleições prévias e estes irão votar no novo presidente no esquema de eleições gerais. As eleições gerais se dão por estado. E, na verdade, o que é muito diferente do Brasil é que, quando um candidato de um partido vence num determinado estado, ele carrega consigo todos os delegados que vão representar aquele estado. Então, mesmo que as eleições sejam quase paritárias e que um candidato vença por uma pequena minoria, todos os delegados daquele estado vão ser do candidato que por minoria ganhou. O Partido Republicano já elegeu nomes expressivos para o maior cargo político do país. George W. Bush, o pai, assumiu a Casa Branca no final da década de 80, até 1993. Seu sucessor, o democrata Bill Clinton, comandou o país até 2001. Depois disso, George W. Bush, o filho, assume e coloca o Partido Republicano novamente no poder. Bush, com aprovação em baixa devido aos problemas econômicos e às operações militares no Oriente Médio, passa o cargo para mais um democrata, dessa vez o atual presidente Barack Obama. A acirrada disputa presidencial norte-americana apresenta, como de costume, candidatos com perfis diferentes. A professora nos diz que, para o Brasil, há uma escolha prudente que fortalecerá os laços diplomáticos entre os dois países. A Hillary representa a continuidade da política democrática de aproximação com o Brasil. Quer dizer, o Brasil estava discutindo, por exemplo, com o Obama, o fim do visto, da exigência do visto, para que brasileiros pudessem entrar nos Estados Unidos e vice-versa, na política de reciprocidade. Então, é inegável que o olhar que o Obama trouxe para a política externa com o Brasil, né, deve ter continuidade com a Hillary Clinton, né? É isso que se espera. Já com o Donald Trump, não sabemos o que esperar. E duas informações sobre as eleições americanas. A primeira é que Donald Trump já tem um nome para ser o candidato à vice-presidência na chapa republicana. Uma fonte do partido disse à agência Reuters que vai ser Mike Pence, que é governador do estado de Indiana. O anúncio oficial deve ser feito amanhã. Pence tem 57 anos e também já atuou no Congresso. A experiência pesa nessa decisão, já que Donald Trump nunca exerceu um cargo público.
E uma boa notícia para o candidato republicano é que uma pesquisa de intenção de votos feita pelo jornal The New York Times e pela rede CBS mostram que já não há diferença entre ele e Hillary. A candidata democrata teve a imagem afetada nas últimas semanas por causa daquele escândalo do uso irregular de e-mails. Os dois têm 40% das intenções de voto. E uma outra pesquisa mostra Donald Trump à frente de Hillary nos chamados swing states, ou os estados pêndulos, numa tradução livre. São os estados que podem pender para um partido ou para o outro e que não têm ainda uma preferência. São estados que não têm uma preferência quanto aos candidatos de maneira tradicional, como alguns outros têm, né? Uma tradição forte para pender para um lado ou para outro. Agora, Suad, o caso do Donald Trump, supostamente, então, escolher o Mike Pence, um político de peso, de renome, um político tradicional, de carreira nos Estados Unidos, será que realmente tende a ajudá-lo, considerando que ele é inexperiente no ramo da política e que também é um camarada extravagante, como a gente já tem acompanhado, né? Inconsequente até. Está ocorrendo algo assim que inimaginável. As pessoas que estão votando, que votarão na Hillary, os delegados que votarão na Hillary, estão votando na Hillary para não votar no Trump. E os que estão votando no Trump para não votar na Hillary. Quem que vai decidir, então, as eleições? Os vices. Quem eles escolherem como vice é que vai definir. A diferença que ele saltou à frente da Hillary em alguns estados é de 2 pontos só. Quer dizer, é muito pequeno ainda. Na contagem geral, ela continua bem à frente dele ainda. Mas você tem esses estados aí que definem, né? Que são os 3, 4, e ele deve ter escolhido o vice exatamente de um dos estados que pode definir. Ela ainda não decidiu quem, mas pode ser que seja o Sanders. Tem uma outra senadora também. Ele deixou bem claro que ele escolheria alguém que conhecesse o sistema político do país e que tivesse já uma abertura aí dentro do governo para poder realmente conseguir tudo, porque ele não tem experiência nessa área, né? Agora, a população sempre achou que fosse a Hillary que fosse vencer, só que hoje uma parte da população que votaria nela está desistindo, porque diz que ela é desonesta, justamente por causa do caso dos e-mails, né? Está difícil aí. Dessa vez, não se sabe o que vai ocorrer. Realmente é por falta de opção. Um está votando no outro, para deixar de votar naquele, não exatamente porque escolheu aquela pessoa como seu candidato. E bom que você falou isso, porque a gente já discutiu isso outras vezes, né? Quem diz que vai votar em um, na verdade, só não quer votar no outro. E pesquisas recentes mostram que tanto Hillary quanto o Donald Trump têm 60% de falta de confiança, 60% de rejeição, de não confiar mesmo. 60% do eleitorado não confia em nenhum dos dois, mas tem que escolher um dos dois. Aí a gente tem aí o caso da Hillary, que você citou, como a possibilidade de ela ter como vice uma senadora. Tem a possibilidade do Sanders, mas é menor, né? A possibilidade maior é de ser, inclusive tem até um nome, Elizabeth Warren. Será que não pesa também para ela, por serem duas mulheres, será que não tem como... Existe uma parte da população que é bem machista e que confia. Por conta disso. Exatamente, parece que existe. Parece que a figura masculina na chapa traria um certo diferencial aí. Inclusive, o medo deles é esse, que se for escolhida a senadora, realmente, uma grande parte dos eleitorados vai migrar para o Trump. Ou então deixar de votar. Não deixa de votar porque já tá certo. Mas o que ocorre é que vão migrar para o Trump. Eles estão com muito medo, porque uma grande parte da população tem medo se qualquer um dos dois ganhar, porque diz que não confia em nenhum dos dois. A partir daí, você imagina como é que vai ser a situação dos Estados Unidos daqui para frente. Eles já estão com movimentos aí, não, de insatisfação bem fortes. Você imagina daqui para frente como é que vai ser.